Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês 13 maneiras de selecionar dados específicos no Excel utilizando a formatação condicional. Eu tenho aqui uma planilha de dados fictícios, onde eu tenho na célula A2 e B2 a data. Então eu estou utilizando aqui, quando eu clico na célula B2, vocês podem observar que a barra de fórmula está trazendo a função igual hoje. Então, essa função retorna a data do dia de hoje 27/11 de 2024, e entre a coluna A e a coluna M, eu tenho as regras de formatação condicional. E entre as linhas 4 e 13, eu tenho diversos dados que eu vou selecionar a partir desse conjunto de regras que está entre O3 e P16. Então, para cada coluna, eu tenho uma regra que eu vou aplicar para selecionar os dados através da formatação condicional. E para finalizar a explicação, na linha 16, eu tenho aqui o cálculo da média em relação à coluna L e da coluna M, porque ambas as colunas contêm os mesmos dados. Então, vocês podem observar aqui que na célula L16, eu tenho a função média calculando entre o intervalo de células de L4 a L14. A primeira regra diz o seguinte: em relação à coluna A, eu quero selecionar os números que forem maiores que 15. Então, eu vou selecionar entre A4 a A13. Então, vou clicar em A4, manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar até A13. E na guia Página Inicial, no grupo Estilos, eu vou estar sempre trabalhando com essa opção aqui de formatação condicional. Então, eu vou clicar aqui na seta e a primeira opção que eu vou utilizar é regras de realce das células é maior do que. Então, eu vou dar um clique e aí a caixa de diálogo é maior que vai me perguntar formatar células que são maiores de que valor. Então, vocês vão observar aqui que na minha regra eu quero selecionar números maiores que 15. Então, eu vou digitar 15 e aqui do lado eu posso clicar na seta e escolher o tipo de formatação. Para diferenciar, cada coluna eu vou usar um tipo de formatação diferente, de preenchimento diferente. Então, aqui no primeiro eu tenho preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Vou dar um clique no botão OK e nós temos aqui na coluna A, entre os valores que estão localizados na faixa de célula A4 e A13, ele selecionou para mim os números maiores que 15. Então, eu tenho selecionado aqui o número 20, o número 18, o número 23, 19 e 17. Já para a coluna B, eu tenho uma outra regra. Eu quero selecionar números menores que 15. Então, eu vou clicar para selecionar de B4 a B13 e, novamente, aqui na opção Formatação Condicional, em regras de realce das células, dessa vez nós vamos usar a opção é menor do que. E vocês podem observar aqui que ele abriu a caixa de diálogo onde ele está me perguntando formatar células que são menores de que valor. No caso aqui, a minha regra é 15. Então, eu vou digitar 15 e vou selecionar aqui a segunda opção de preenchimento. Preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Vou dar um clique no botão OK. Vou clicar em qualquer célula em branco da planilha. Então, na coluna B, ele selecionou os números menores que 15. Ele selecionou 9, 8, 5 e 13. Para a coluna C, eu tenho uma regra. Selecionar números entre 12 e 18. Então, eu vou selecionar entre C4 a C13. Vou clicar em Formatação Condicional, Regras de realce das células e vou selecionar a opção Está entre. E observe que aqui na caixa de diálogo, ele está perguntando formatar célula que estão entre quais valores. Então, eu vou digitar aqui no primeiro o 12 e na segunda opção 18. Vou clicar aqui com e vou selecionar preenchimento verde e texto verde escuro e vou dar um clique no botão OK.
Então, como vocês podem ver, ele selecionou os números entre 12 e 18. Na coluna C, ele selecionou 15, 18, 17 e o número 13. Para a coluna D, eu tenho essa regra aqui, olha. Selecionar todos os números 23. Então, eu vou selecionar de D4 a D13. Vou clicar em formatação condicional, regras de realce de células, e vou selecionar a opção é igual a. Na caixa de diálogo é igual a, eu tenho aqui a opção formatar células que são iguais. Como eu quero o número 23, eu vou digitar 23 e vou selecionar aqui uma outra opção. Preenchimento vermelho claro. Vou dar um clique no botão OK. E aí, na coluna D, ele selecionou todos os números 23. Nessa outra opção, eu preciso selecionar células que contêm o texto Ana. Então, eu quero buscar todas as palavras que contenham ANA. Então, eu vou selecionar de E4 a E13, vou clicar em formatação condicional, regras de realces de célula, e vou selecionar a opção texto que contém. Como eu quero aqui o texto Ana, basta eu digitar Ana, vou selecionar aqui a opção de preenchimento e vou marcar a opção texto vermelho. Vou dar um clique no botão OK e vou clicar fora. Então, na coluna E, ele selecionou na linha 6 a palavra Ana, na linha 9, cabana, que contém ANA, e na linha 12, canal, que também contém ANA. Para a coluna F, eu tenho essa regra aqui, olha. Selecionar os dias referentes à semana passada. Lembra daqui que na coluna B nós temos a data 27/11/2024. Então, eu vou selecionar a faixa de células de F4 a F13, vou clicar em formatação condicional, regras de realce de célula, e vou selecionar a opção uma data que ocorre. Na caixa de diálogo, uma data que ocorre, como eu quero selecionar os dias referentes à semana passada, nessa primeira lista, eu vou selecionar aqui semana passada. Vou clicar aqui no preenchimento e vou clicar agora em formato personalizado. Quando nós clicamos em formato personalizado, é aberto a caixa de diálogo formatar células. Eu tenho aqui as guias de número, fonte, borda e preenchimento. Nós vamos trabalhar com preenchimento. Então, eu vou clicar aqui na guia preenchimento e vou pedir para que ele selecione com a cor de preenchimento azul. Vou dar um clique no botão OK, um clique no botão OK, e aí ele selecionou as datas referentes à semana passada. Então, ele selecionou os dias 18, 20 e 22. Para a coluna G, eu tenho essa regra aqui. Eu quero selecionar os valores que estejam duplicados na coluna. Então, eu vou selecionar de G4 a G13, vou clicar em formatação condicional, regras de realce de células e vou selecionar a opção valores duplicados. Como eu quero aqui os valores duplicados na coluna, eu já estou aqui na opção de lista duplicados. Vou clicar aqui na opção de preenchimento, vou em formato personalizado e dessa vez eu vou selecionar a cor amarelo. Vou dar um clique no botão OK e um clique no botão OK. E aí, na nossa planilha, na coluna G, ele selecionou o número 15, que aparece duplicado na linha 5 e na linha 9, e selecionou o número 9, que aparece na linha 7 e na linha 11. Para a regra da coluna H, eu tenho aqui a opção selecionar os 5 valores mais altos na coluna. Então, eu vou selecionar de H4 a H13, vou clicar em formatação condicional e dessa vez nós vamos utilizar regras de primeiro e últimos. E eu vou selecionar essa opção 10 primeiros itens. Como eu quero selecionar aqui os 5 valores mais altos na coluna, aonde eu tenho aqui a numeração, eu vou digitar 5.
E vou selecionar aqui a primeira opção, preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Vou dar um clique no botão OK e vou clicar fora. Observe, então, que ele selecionou os 5 números mais altos da coluna H. Ele selecionou 20, 18, 23, 19 e 17. Vamos direto para a coluna J, onde eu quero selecionar os 5 valores mais baixos na coluna. Então, eu vou selecionar de J4 a J13, vou clicar em formatação condicional, regras de primeiro e últimos, e vou selecionar essa opção 10 últimos itens. Como eu quero selecionar aqui os 5 valores mais baixos, eu vou substituir o número 10 pelo número 5, vou selecionar aqui em preenchimento, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Vou dar um clique no botão OK e ele selecionou aqui, em relação à coluna J, os 5 menores valores encontrados nessa coluna. Então, ele selecionou 15, 9, 8, 5 e 13. Na coluna I, nós temos primeiros 10%. Então, a regra que eu quero aqui selecionar valores é o seguinte: eu quero selecionar os primeiros 50% da coluna. Então, ele vai verificar, em relação aos números que eu tenho na coluna, ele vai identificar os 50% primeiro. Então, eu vou clicar de I4 até I13, selecionei essa faixa de célula, vou em formatação condicional, regras de primeiro e último, e vou clicar na opção primeiros 10%. Como eu quero selecionar aqui 50%, eu vou modificar o número de 10 para 50 e vou selecionar a opção preenchimento verde e texto verde escuro. Vou dar um clique no botão OK e observem que na coluna I eu tenho números de 10 a 100, ele selecionou os 50 primeiros da coluna, ou seja, os 50% de números da coluna, os valores mais altos encontrados. Para a coluna K, eu tenho a regra um pouco diferente. Dessa vez eu quero selecionar os últimos 50% da coluna. Então, eu vou selecionar de K4 a K13, vou clicar em formatação condicional, regras de primeiro e último, e vou selecionar a opção últimos 10%. E aonde eu tenho aqui a opção selecionar os últimos 50% da coluna, eu vou modificar o valor de 10 para 50 e vou escolher aqui a opção de preenchimento vermelho claro. Vou dar um clique no botão OK e vou clicar em qualquer célula em branco. Então, observem que também na coluna K eu tenho números de 10 até 100, ele selecionou os 50% menores valores encontrados. Então, ele selecionou 10, 20, 30, 40 e 50. Para selecionarmos os valores em relação à coluna L e à coluna M, nós vamos trabalhar com média. Foi calculado aqui, conforme eu tinha falado no início do vídeo, que na célula L16 eu utilizei a função média e encontrei o valor de 14,7 em relação à coluna L e também em relação à coluna M. Então, para eu aplicar essa regra, selecionar valores acima da média, eu vou selecionar de L4 até L13, vou clicar em formatação condicional, regras de primeiro e últimos e vou selecionar a opção acima da média. Vou dar um clique no botão OK e ele selecionou aqui todos os números acima dessa média aqui de 14,7. Então, ele selecionou na coluna L os números 20, 15, 18, 23, 19 e 17. E para fechar a nossa explicação, na coluna M eu tenho a seguinte regra: selecionar valores abaixo da média. Então, eu vou selecionar de M4 até M13, vou clicar em formatação condicional, regras de primeiro e últimos, e vou selecionar a opção abaixo da média. Vou selecionar aqui a cor de preenchimento verde e texto verde escuro, vou dar um clique no botão OK e vou clicar em qualquer área em branco da planilha.
Então, como eu tenho aqui a média de 14,7 e ele quer que eu selecione os valores abaixo da média, ele selecionou os números 9, 8, 5 e 13. Então, como vocês podem ver, vocês aprenderam agora 13 maneiras diferentes de selecionar dados específicos no Excel utilizando a formatação condicional. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.